Graça e paz, meus queridos irmãos e meus amigos. Voltamos a este canal, a este lugar, mais uma vez, com o intuito de compartilhar com os senhores a palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como seria bom se todas as pessoas compreendessem e crescem que tudo quanto existe, que as nossas vidas, que até o que temos, aquilo que nós comemos e vestimos, o carro que dirigimos, os filhos que temos, não pertencem às nossas pessoas, a nós mesmos. Nós não somos donos de nada sobre a face da terra. Você pode dizer, os meus filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. E Ezequiel diz, todas as almas são minhas. Assim como é a alma do pai, também a alma do filho. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nada é nosso. Recebi notícia hoje que uma grande irmã em Cristo partiu para a eternidade, enquanto os corações se apertam e nós choramos, ao mesmo tempo nos alegramos, porque a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Com eles acompanham esses mortos as suas obras. E as obras que são feitas em Deus são abençoadas, abençoadoras e glorificam o nome de Deus. Tudo pertence a Deus, inclusive as nossas vidas. Um dia nós teremos também que partir para o Deus que nos criou. Tanto aquele que crê, como aquele que não crê. Um dia estaremos diante da sua presença. Foi João, o evangelista, que escreveu no capítulo 1, versículo 3, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo ensina, dizendo que dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Lhe pertencem. Quando Ele cria, é porque Ele é o dono. Quando nós o chamamos de Senhor, é porque nós reconhecemos que Ele é o dono. A palavra Senhor significa dono, proprietário, aquele que tem direito sobre aquilo que é seu. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O escritor de Hebreus diz que Ele, pelo poder da sua palavra, sustenta tudo quanto Ele criou, até mesmo os céus que estão à nossa vista. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Versículo 8, capítulo 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Tudo é dele. E tudo é feito para a glória dele, para o louvor dele. Inclusive, aquilo que ele coloca nas nossas mãos para que nós possamos administrar. As nossas vidas precisam ser administradas, sim, mas existem certos cargos, certas ocupações que requerem de nós muito maior responsabilidade. É por isso que a própria palavra de Deus diz que àquele que muito se lhe deu, muito se lhe requererá. E quando eu digo isso, eu fico pensando em poder, eu fico pensando, meus senhores, em autoridade. Você sabe, Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 13, dizendo que toda autoridade vem de Deus. Ele é o dono de toda autoridade. O livro de Apocalipse diz que os reinos da terra agora pertencem ao Senhor. Ele é o dono de tudo. É Isaías que diz que ele
olha para os príncipes da terra, ele reduz a nada. E o interessante é que muitas vezes olhamos para pessoas que estão em posição de autoridade e se acham muito mais importantes do que os príncipes, do que o próprio Deus. Alguns deles agem como se fossem deuses. Alguns julgam injustamente, outros vendem sentenças, outros decidem de qualquer maneira as coisas, contanto que isso lhe traga algum tipo de lucro. Isso existe desde que o homem existe sobre a face da terra. Não foi assim que Deus nos criou. A palavra de Deus diz, Salomão escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz: eis que uma coisa somente eu percebi, é que Deus fez o homem perfeito, reto. Mas os homens buscaram muitos artifícios. Será que é por isso que João escreveu, dizendo que quando Jesus olhava para os homens, ele não se confiava neles? Será que é por isso? Certamente. Porque João conclui, lá no capítulo 2 de João, dizendo, porque ele bem sabia o que havia nos seus corações. E é o próprio Jesus, em Mateus 15, que diz, porque é do coração que surgem os maus desígnios, as invejas, surgem os homicídios, surgem os adultérios, surgem a prostituição, surgem falsos testemunhos, surgem as mentiras, as blasfêmias e coisas muito piores. Olha para o nosso mundo, parece que nós estamos vivendo um verdadeiro inferno. São produtos do coração do homem que buscou muitos artifícios. De homens que muitas vezes imaginam que o seu semelhante é inferior a ele. Homens que têm no coração a ideia de que se ele mexer os pauzinhos, ele pode tirar grande proveito para si mesmo. São poderes mal usados, autoridades muito mal usadas e que, por certo, haverão de prestar contas àquele a quem pertence todas as coisas, inclusive o poder, o domínio e a autoridade. Meus senhores, não imagine que o nosso Deus é um Deus que dorme. Não imagine que o nosso Deus é feito por mãos humanas, que dá forma a um barro, que dá forma ao ouro ou à prata, ou esculpe um pedaço de madeira e coloca nele alguma aparência humana. O nosso Deus é vivo e a palavra de Deus diz que os seus olhos estão em todos os cantos, em todos os lugares. Ninguém pode fugir da sua presença, ninguém pode se esconder da sua presença. É triste quando muitas vezes vemos pessoas que estão se portando de forma tão ruim, de forma tão condenável, tão errada. E imagina que Deus vai se deixar blasfemar. Essa terra onde nós vivemos é um grande templo. Ele está presente em todos os cantos. O nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe o que se passa agora mesmo no seu coração. E Ele tem todo o poder. E é esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. É esse Deus que fez todas as coisas para Ele, para a glória dEle. É esse Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que vai sentar-se no trono do julgamento, no dia de juízo, para que Ele possa julgar cada um dos nossos atos. Não é por isso mesmo que Ele veio? Não é por isso mesmo que Ele, cheio de misericórdia, cheio de ágape, um amor que se deixa, que se entrega, que se deixa inclusive matar, como foi Jesus crucificado, porque Ele nos amou com amor ágape. Somente o amor que Deus tem por homens é que pode fazer isso. Se colocou em meu lugar e em seu lugar e se deixou matar por mim e por você. É por isso que Ele veio, para que Ele possa dar a condição ou dar a oportunidade de almas que se perdem, se converterem dos seus maus caminhos, virarem as costas para os seus pecados e assim pedirem, suplicarem a
sua misericórdia, abrirem o seu coração para o único Salvador que pode tirar os seus pecados e lhe justificar diante de Deus. É por isso que ele vem. Porque os corações dos homens buscaram muitos artifícios. E o mundo mal assombrado em que vivemos é simplesmente o resultado do que há no coração de homens maus, perversos, ímpios, insensíveis. Muitos desses estão em posição de autoridade no nosso país. Precisam se arrepender dos seus pecados e precisam chegar diante do real e justo juiz, em lágrimas, confessar os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Porque Ele criou todas as coisas, mas os homens buscaram muitos artifícios. E Ele veio dizendo: eu vim buscar e salvar a vocês que se haviam perdido. Veio dar esperança ao perdido. Veio abrir os olhos a quem está cego e não consegue ver os maus feitos praticados por Ele mesmo. Veio para dar uma chance a quem está manco, a quem está andando de forma completamente errada sobre esta terra. Veio para dar esperança a você que está perdido. Você crê nisso? Foi para isso que Ele veio. Ele criou todas as coisas e Ele há de redimir todas as coisas, para entregar todas as coisas redimidas nas mãos do seu Pai, Criador, o Deus Todo-Poderoso. Assim, depois que você se entregar a Jesus, Ele vai perdoar os seus pecados. E Ele vai lhe incluir numa lista que só tem nomes de pessoas salvas pelo sacrifício do Calvário. Pessoas que foram lavadas do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus senhores, os nossos dias são difíceis. Os nossos dias são desafiadores. Mas o nosso Deus é um Deus que olha para os desafios humanos e Ele já sabe qual é a solução. No dia em que Jesus Cristo subiu ao monte da transfiguração, quando apareceram ali diante de Jesus Moisés, Elias e à parte estavam os seus discípulos, uma voz veio do céu da parte do Deus Todo-Poderoso, dizendo: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Se você der ouvidos a Jesus Cristo, Ele o está chamando ao arrependimento. Se você der de fato ouvidos a Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, você vai escutá-lo chamando você à vida e à comunhão com Ele, para que possa experimentar da parte dEle o dom da vida eterna. Você não precisa andar mais em pecados. Você não precisa ter um coração confuso e desobediente. Você não precisa ter uma vida completamente desnorteada, desarrumada. Porque se você entregar sua vida a Jesus, vai se dar com você o que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 10. Que aquele que recebe a Jesus Cristo na sua vida, nunca será confundido. Quem crê nele, diz Paulo, não será confundido. Toda a confusão se vai. A bênção da vida vem sobre você. E você será reconciliado e haverá de experimentar e compreender porque é que Deus criou você. Deus o criou para o louvor da sua glória. Os pecados nos afastam de Deus, mas Deus nos convida a todos, a você que está em posição de autoridade fazendo as coisas erradas, a você que está dentro de casa com a sua esposa ou com o seu esposo se portando de forma completamente errada. Deus o chama ao arrependimento, porque Ele quer lhe dar vida em abundância, através da fé em Jesus. Nosso Deus desperta os corações daqueles que estão vivendo em erro, para que se arrependam dos seus pecados. Abre-se os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, para que possam perceber a tua salvação. E possam então confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para o Senhor, para receberem o dom da vida e vida eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Amém e amém. Glória a Deus.